Muito bem, meus queridos. No nosso bate-papo inovador, indo até onde os políticos estão, hoje nós resolvemos vir conversar com o Dr. Roberto Mendonça, que é médico, mas também é político. Já disputou a eleição lá em Jucás, faz parte da história de Jucás, participou ativamente da eleição 2024 em Jucás, e ele é o nosso convidado para o nosso bate-papo de hoje. Doutor Roberto, um abraço, meu irmão. Seja bem-vindo aqui para o nosso Sem Meias Verdade. Bom que eu sou folgado, né? Eu vi na cara do cara e digo que seja bem-vindo. Mas, assim, parabenizar, cara, é uma forma leve, uma forma interessante de entrevistar. Eu tenho percebido que vocês têm escolhido contar a história por quem não ganhou. E isso é muito interessante, porque as pessoas precisam escutar também. E a gente, assim, esse espaço de voz para a nossa análise, não só local, mas análise regional e estadual, ela vai ser importante, até porque a gente precisa ter espaço para expressar a nossa opinião. Agradeço aqui o espaço e deixo o meu espaço aqui, a minha residência à sua disposição sempre que precisar. Posso me sentir em casa, né? Pode, inclusive, pode perder na sinuca de novo quando você vier outra vez, que eu já... Mas brincadeira, isso aí a gente fala em outra entrevista. Não, pode ser agora, não tem problema não. Deixa eu explicar para o ouvinte, né? Eu gosto de bater uma sinucazinha e tal. E Roberto, eu vi aí nos seus vídeos que você gosta de sinuca e tal. Eu tenho uma sinuca aqui no meu deck, quer vir para a gente bater um treino aqui? E eu, cheguei aqui, apanhei igual o candidato lá de Jucás esse ano. Roberto, a eleição chegou, passou a eleição lá no município de Jucás e vocês, eu vou dizer assim, vocês que você estava participando ativamente do grupo e tal, perderam com uma diferença, salvo engano, a maior maioria já dada no município de Jucás. Com certeza. Como é que vocês explicam isso? O que é que aconteceu na eleição propriamente dita? João, toda análise de uma eleição precisa levar em conta o contexto histórico, né? Nós tínhamos até então, né, uma dificuldade muito grande de repetir candidaturas, né? Por quê? A gente sabe da dificuldade que a gente, enquanto médico, tem de fazer medicina e de ser candidato, de ser político com candidatura em majoritária. Porque é como a gente, inclusive, explicava na campanha, a gente vive do que a gente produz. É diferente do empresário que consegue largar, de certa forma, a sua atividade para se dedicar, enquanto algumas pessoas de confiança sua cuidam das suas empresas. Naturalmente, quando a gente decide ser candidato, a gente escolhe ficar ali 4 anos com uma renda menor para servir a nossa população e ter a nossa parcela de contribuição. Enquanto médicos, nós podemos salvar vidas, mas enquanto homens públicos e agentes públicos, a gente consegue mudar muitas realidades, muito mais do que como médico. Então, eu sempre disse isso, eu sou muito tranquilo, minha candidatura foi uma candidatura muito leve. E sobre o cenário atual, é muito interessante, né? A gente conseguiu unir pela primeira vez as duas famílias, de certa forma, mais tradicionais da história política de Jucás, que é a família Luna e a família Facundo. O Zé, quando decidiu que não aceitaria votar mais uma vez no Edson Rio, inclusive aconselhado pelo seu pai, né, porque, segundo ele falou nos vários momentos que nós tivemos, tanto privados como públicos, né, o pai dele sabe que a gestão não foi satisfatória e a população de Jucás sabe que a gestão não foi satisfatória. A gente achou que a população iria entender que uma junção talvez fosse importante para o município. Então, do jeito que a gente justificou que a gente queria pegar as qualidades do Luna e as qualidades do Elane e transferi-las para o Davi e para o Zé Luna, a população talvez não tenha entendido. Então, eu tenho dito que a gente precisa ser muito humilde, escutar a voz das ruas, né? O Zé Luna, essa semana, fez algo muito importante, né? Primeiro, elegeu a sua esposa vereadora. Eu acho que isso é muito importante para gerar aquela semente. Talvez se eu tivesse candidatado a Glícia e ela tivesse sido vereadora, eu estaria mais próximo do município, né? Inclusive, eu vou até reiterar e agradecer à população também por ter nos ajudado a eleger o Lourim, que é um jovem de 29 anos, que tem um futuro promissor político, porque, de certa forma, quando você tem um representante seu na cidade, você tem mais obrigação, né? Você tem mais responsabilidade, porque as pessoas confiaram aquilo a você. Então, o Zé Luna
ontem, né, nós estamos gravando aqui hoje na Segunda-feira. segunda-feira, ontem foi domingo de manhã, fez um café da manhã na sua casa e foi isso que eu falei lá. Hoje o Roberto quer ser um liderado, tá certo? Eu acho que o Zé Luna deu o primeiro passo correto. Foi um erro que eu cometi, que a Liliana cometeu, que o Clodoaldo cometemos, e quando eu erro, eu sou muito tranquilo em absorver e aceitar, da gente não ter conseguido manter a assistência física presencial. Eu moro aqui no Iguatu, logicamente se fosse prefeito moraria em Jucás os 4 anos, mas isso não significa assim, nada demais, porque a distância, eu já fui algumas vezes até correndo lá para Jucás, tá certo? Mas o que fica de mensagem é que a população não conseguiu entender o nosso objetivo e o objetivo do Zé e do Davi em juntar as qualidades. E aí a gente precisa fazer uma análise muito profunda, né? Eu costumo dizer que depois que ganha, todo mundo ganha. E quando perde, todo mundo perde. Então, por mais que a gente tenha conseguido eleger os 3 vereadores, por mais que a gente tenha plantado uma semente muito boa, a campanha do Zé Luna foi muito propositiva, o Zé Luna tem ideias muito inovadoras, a gente pecou ou errou em não entender que a população poderia entender o contrário do que a gente queria passar. E de forma muito respeitosa, respeitar a decisão da maioria, reconhecer a vitória do Edson Riva, né? E uma outra estratégia muito positiva para eles, que a população achou positiva, foi vender a eleição do Luna daqui a 4 anos. Então, a gente costumava brincar que a principal proposta do Edson Riva era que o Luna era candidato em 2028. Então, vamos esperar os próximos acontecimentos. Eu não tenho rancor e nem mágoa de nenhuma. Eu acho que campanha política é campanha política. Passou a campanha. Agora, como o Zé Luna mesmo falou, nós temos que torcer para que o Edson Riva faça uma gestão melhor do que ele fez nos primeiros 4 anos. Disse durante a campanha, e volto a dizer, infelizmente a gestão deixou muito a desejar, né? Jucás está ficando parecido com algumas cidades vizinhas, sabe, João? Isso é perigoso, a gente só vai saber o peso disso daqui a uns 10, 20 anos. Você sustenta ali 6 a 10 agiotas, certo? Dá um bocado de salário menor que um salário mínimo para 500 a 1.000 pessoas, e as pessoas que não têm condições, em vez de você dar a oportunidade deles se desenvolver, você complementa com assistência social precária, mas que a pessoa tem medo, porque durante a campanha você ameaça que aquilo vai acabar. Então, é um ciclo perigoso. A cidade, o comércio de Jucás deixou muito a desejar, os comerciantes clamavam muito por apoio ao desenvolvimento, né? Hoje, a autoestima da população jucaense, né, pelo menos o que a gente escutou nas ruas, era muito baixa, e as pessoas diziam: Zé, eu gosto muito de você, mas eu vou votar no Edson Riva por causa do Luna. Isso a gente escutou em várias casas. A gente tentou mostrar às pessoas que o Edson Riva não era o Luna, mas tomara que ele faça uma boa gestão, que o Luna ajude mais do que ajudou na primeira gestão, e que a gente consiga avaliar qual será o cenário daqui a 4 anos. De minha parte, João, eu tenho muita gratidão. Eu tentei, na eleição passada, não envolver a minha esposa numa candidatura, porque eu achei que era um desgaste um pouco maior. Talvez tenha sido um erro, mas agora a gente apoiou o Lourim, que é um menino jovem da região de São Pedro, que estava muito órfão de liderança da oposição. A gente não consegue estar presencialmente no São Pedro como ele vai estar aos 4 anos, aliás, como ele já está. Fixou a sua campanha na região onde ele mora, né, teve esse cuidado e escutou um pedido meu, a população escutou um pedido meu, do Clodoaldo, do Leonardo e da sua família, que a família entrou muito junto na campanha dele e conseguiu eleger a nossa semente lá no São Pedro. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande, primeiro de ajudar o Zé Luna a fazer uma boa oposição, né? Eu continuo oposição, eu não me vejo fazendo política da forma que é feita lá, tá certo? Eu acho muito perigoso para a cidade, tomara que eu esteja enganado, tá certo? Mas o que eu torço que a gente consiga se organizar enquanto oposição e que o Zé Luna consiga manter essa liderança,
que ele demonstrou ter o interesse. A Lívia vai ser vereadora, a Lívia vai conciliar a sua vida, né, pessoal com o Zé Luna e a vida política. Tem uma história, uma tradição familiar e tem, né, o apoio do Zé, que foi uma pessoa muito importante. Queria aqui agradecer ao Zé Luna, agradecer ao Davi por ter nos conduzido nessa campanha. Eu costumo dizer, João, que para o cara ser candidato de oposição numa cidade como Jucás, tem que ter muita coragem, tá certo? Tem que abdicar de muita coisa, tem que saber que luta contra uma máquina muito pesada e tem que entender que a gente só consegue chegar ao nosso objetivo se mantiver de um lado. Todos os vereadores, João, historicamente em Jucás, que mudaram de lado por um emprego, por uma quantidade de empregos ou por um valor financeiro, acabaram politicamente. Eu não vou citar aqui para não ser desagradável, mas as pessoas conhecem a história. O pessoal de Jucás sabe. O pessoal de Jucás sabe. E a gente se mantém firme com o nosso propósito e hoje nós temos um cenário regional a explorar, né? E aí eu espero também que a gente converse sobre esse cenário regional, porque vai ser importante, porque Jucás não vive sozinha, Jucás depende... Aí voltando para Jucás, aí o Zé Luna mora em Fortaleza, né? Tem empresa e tal. Tem empresa, mora em Fortaleza. A esposa dele foi eleita vereadora. Como é que, já que você teve com ele ultimamente, como é que eles vão conciliar isso aí? A Lívia virá para as sessões, né? Passará alguns dias da semana em Jucás e outros dias em Fortaleza, e a ideia dela é estar junto das pessoas, assim como é a do Zé Luna, né? Eles têm uma casa em Jucás, né? Tem residência fixa em Jucás. O Facundinho, o Facundo, que é o pai da Lívia, está morando no sítio, eles estão morando na casa dele, certo, na sede, e eu espero que se mantenha esse trabalho. Eu acho que é possível, eu acho que ele demonstrou uma capacidade de liderança grande. Lógico, como todo líder tem suas virtudes, tem seus defeitos, como todo ser humano, mas é uma pessoa que consegue escutar. Eu acho que isso é uma coisa importante. A chapa vencedora, né, o atual prefeito de Jucás, o Edson Riva, foi para a reeleição. Já dito aqui, e é público e notório, quem tem conhecimento da política sabe das pesquisas, com um desgaste muito grande, com uma desaprovação muito alta. Contudo, o seu vice, que é o Luna, né, o ex-prefeito Raimundo Luna, tem voto, tem liderança, sabe fazer política e foi quem ganhou a eleição. Isso não é segredo para ninguém, quem ganhou a eleição. Se você acha, Roberto, que isso dá certo, quer dizer, o chefe, o cabeça, o prefeito, está lá. E o vice, rapaz, quem tem voto sou eu, quem tem liderança sou eu, quem ganhou a eleição fui eu. Essa gestão dá certo assim? João, eu vou dizer uma coisa aqui em público que eu ainda não disse, só disse em algumas conversas privadas. Eu acho que hoje o Edson Riva construiu a sua liderança. O que eu acho que ele vai fazer uma gestão, talvez com a presença um pouco maior do Luna, mas assim, daqui a 4 anos ele prometeu de casa em casa que o candidato é o Luna, e naturalmente eu acho que o Luna vai esperar o momento dele, entre aspas, de mandar, né? Como se fala. Sim. Então, existem algumas pessoas hoje do Edson Riva e do Zé Mauro, existem algumas pessoas do Luna, né? E eu, assim, tem que ver só se os interesses vão se conciliar. Mas hoje, se você pegar a diferença da sede do município, foi menor e a diferença dos distritos, onde o Edson Riva e o Zé Mauro tem mais presença, né? A região nossa, lá de São Pedro e Canafisto, eu acho que a diferença de São Pedro e Canafisto foi maior que a da sede. Se você pensar nisso. Então, assim, hoje... No caso aqui, só para o nosso internauta entender, o Luna tem uma predominância eleitoral na sede. Na sede e no Mel, né, que é a região dele. Certo. Mas a região de São Pedro, Jucás, eu acredito que deu uma grande maioria para eles, que o Edson Riva desenvolveu uma luz própria, não sei se é essa a palavra, né? E aí resta ver essa conciliação de interesse na próxima eleição. Se eles vão ter um candidato a deputado só, se eles vão disputar uma eleição de deputado, se eles vão ter uma candidatura unida, se Edson Riva vai aceitar, de certa forma, perder as benesses do poder principal daqui a 4 anos, eu acho que é isso que a gente tem que esperar. Enquanto isso, torcer para que Jucás tenha uma gestão melhor em relação aos outros 4 anos. Não é segredo para ninguém isso, você, cidadão do Centro-Sul, e você percebe que
deixou a desejar, entendeu? Lógico, amparado na liderança do Luna, em toda a sua história, o Edson Riva foi um vencedor, superou todas as expectativas, acho que inclusive as deles, né? E agora vamos aguardar. O Roberto, como eu digo, hoje continua médico, né? Continua na esperança de ter a oportunidade de voltar para Jucasa. Eu fui praticamente expulso do município por uma questão política, todo mundo sabe disso, né? Tentaram me expulsar da policlínica, inclusive é bom até falar isso aqui, a gente acaba tendo que falar porque nosso pai não nos educou para ter uma fita gomada na boca, né? Eu não saí da policlínica de Jucasa, porque a pessoa que contactaram para me substituir foi minha aluna. E um belo dia ela me ligou. Professor, rapaz, estão me chamando para fazer colonoscopia na policlínica de Iguatu, mas não é o senhor que faz? Eu digo, eu estou ficando velho, né? Na época acho que eu tinha 40 anos, hoje eu tenho 41. Eu disse, não, sou eu que faço. Não, eu só vou se o senhor for sair, porque se eu entrar só porque vão tirar o senhor, eu não vou. Eu disse, não, eu agradeço, fulano, se você puder ficar, mas fica à vontade. Então, aí eu continuei, né? E, inclusive, parece que isso gerou uma queixa lá entre Edson Riva, parece que foi um pedido amparado, porque o Marcondes se reelegeu por unanimidade na segunda eleição da Policlínica, né? Mas eu estou muito tranquilo, cara. Eu acho que as pessoas, às vezes, se vestem de muito tranquilos e tal, mas por trás tentam fazer coisas que eu acho que não são justas. Por isso que eu não me sinto à vontade de fazer política com quem tenta me levar pelos beis, como a gente chama aqui no interior, né? Eu prefiro ter minha liberdade, poder falar o que eu penso. Meu pai não me educou e não me deixou estudar para não ter liberdade de ficar preso a alguém que quer que eu faça do jeito que ele quiser para ter a benção, para não nascer para isso. De forma muito tranquila também, eu acho que na nossa profissão, João, a gente não passa fome, sabe? A gente consegue se virar de todo jeito. E graças a Deus eu tenho construído uma vida profissional muito digna, eu acredito nisso. Tenho uma família muito honrada e espero continuar me manter nos meus princípios, né? Por mais que pareça, né, que foi muito grande a diferença, foi tudo, mas assim, eu ainda me sinto um vitorioso por ter conseguido juntar um grupo de pessoas e uma família que acreditou no nosso projeto e que elegeu um vereador. É aquela história, o Roberto não tinha nada, agora ele tem um vereador que possa estar do lado dele nos momentos que ele precisar, né? O pessoal que formou esse grande bloco da oposição lá em Jucasa, pelo que você tem conversado, pelo que você tem visto, ele vai continuar unido? Assim, João, tem que esperar, né? Eu acho que ficam algumas mágoas, né? Algumas lideranças importantes não conseguiram se reeleger, né? O Renê, que você é muito próximo, não conseguiu se reeleger. Eu gosto do Renê, tá certo? Eu não tenho nada contra ele. Eu acho que ele merecia a eleição dele, né? E infelizmente, ou felizmente nessa eleição, eu escolhi apoiar um vereador, porque a gente nunca apoiava. Eu votei por 2 eleições no Marcos Bezerra, tanto que eu fui candidato a prefeito, tirei 6.556 votos, e meu vereador, que eu logicamente não pedi voto para ele, tirou 500 votos, né? E aí não se elegeu, e eu fiquei muito tranquilo, porque eu honrei a palavra de não, digamos assim, usar o meu peso na época, né, como candidato, em benefício de uma pessoa só. E o Marcos é uma pessoa tão, queria aqui ressaltar isso, o Marcos é uma pessoa tão íntegra, que ele aceitou, pelo bem do grupo, apoiar agora o Lourinho para vereador. E ele compôs esse time com a gente, que saiu um time vencedor lá na região de São Pedro. Então as pessoas do São Pedro hoje têm um amparo, né? Tem uma pessoa, uma referência, ou 2, o Marcos e o Lourinho, para estar ali do lado deles. Certo. Roberto, aí a gente sabe que o grupo político, você, apesar de você não pode ter mais disputar, né? Você. João, eu só vou disputar a eleição agora quando eu puder passar mais 4 anos sem salário. Porque quando a gente escolhe os nossos projetos de vida, e é isso que eu deixo muito claro, eu tenho muita responsabilidade financeira, porque meu pai, apesar de ter morrido aos 56 anos, mas me ensinou muita coisa de dignidade, de honrar compromisso. Quando eu fui candidato 4 anos atrás, eu podia passar 4 anos sem... Hoje eu contraí alguns compromissos e, do ponto de vista profissional, eu cheguei num patamar que não me permite mais passar 4 anos. Talvez o Roberto daqui a
8 anos, daqui a 12 anos, consiga ter a liberdade de ter uma renda passiva, que a gente chama, né? De o dinheiro trabalhar pela gente, e a gente tenha tempo de voltar a ser um prefeito. Agora, fazer política, irmão, ter os nossos apoios e estar do lado das pessoas que a gente acredita que seja o melhor para o nosso município, eu nunca deixarei de fazer. É uma coisa minha, né? É algo que me traz tranquilidade, que me traz, de certa forma, um ciclo de amizades que deixam a gente preso, no bom sentido, à vida pública. É aí onde eu quero chegar. Aí vocês agora perderam a eleição com a maior maioria já dada naquele município, vamos aqui arredondar números, 3.500 votos. E o candidato, do outro lado da situação, era um candidato teoricamente fraco, né, por tudo que a gente já colocou anteriormente. Quer dizer, quem ganhou essa eleição, quem foi o responsável por isso, foi o seu vice. Que, ganharam a eleição porque disseram que esse vice vai ser candidato daqui a 4 anos. Quer dizer, não é desestimulador não, vocês pensarem agora, vocês, rapaz, daqui a 4 anos nós vamos ter que enfrentar essa fera. Mas 4 anos é muito tempo, né, João? As pessoas confiaram numa ideia de que ia ser diferente nos próximos 4 anos. Nós temos um exemplo de um bairro lá em Jucás, o bairro São José, foi feita uma obra incompleta de drenagem, cara, que aquele pessoal sofre no inverno, assim, muito, sabe? É muito injusto. E essas pessoas, né, em algumas urnas, ainda deram maioria pela confiança que tem no projeto do Luna. Então, assim, eu acho que a responsabilidade do Edson Riva de fazer uma boa gestão é muito grande nos próximos 4 anos, porque isso pode acabar repercutindo no voto de confiança que as pessoas deram ao Luna. Né? E por mais que a gente queira, assim, as pessoas acham, quem está de fora, que houve briga e, de certa forma, um rompimento entre pai e filhos, né? Porque os 3 filhos do Luna votaram com o Zé Luna, o próprio, a irmã e o Roberto, Ana Rita e o Roberto. A gente sabe que existe um respeito entre eles. Então vamos esperar, vamos aguardar. Né? Eu acho que sempre haverá situação e oposição, e sempre haverá, a política é muito dinâmica, né? Sempre haverá a possibilidade de mudança de cenários. A gente sabe que às vezes os interesses pessoais são maiores do que os interesses públicos. Né? A gente não sabe quantas pessoas têm ganhando juro lá em Jucás hoje, todo mês, né? E tendo que manter essa estrutura para ganhar dinheiro através dela. Vamos aguardar. Eu, do ponto de vista político, né, continuarei exercendo a minha cidadania, continuarei eleitor de Jucás, certo? E continuarei fiel ao que eu acredito que seja melhor para o município. Muito bem. Aqui na região, deixando um pouquinho o Jucás, acho que a gente já... Aqui na região nós tivemos reeleição do prefeito de Cariús, Icó elege a prefeita lá com Oroz, segmento do processo, Quixelô, o prefeito, outra maioria esmagadora, Acopiara perde, Iguatu, quer dizer, o prefeito ganha debaixo da mesa, mas foi ali na eleição, Jucás, o prefeito. Como é que você vê essa análise aqui na região? Saboeiro, o prefeito perde, né, vai para a reeleição e perde. Como é que você vê a análise aqui na região? O que é que aconteceu, o que é que está por vir, com tudo isso que está acontecendo, com o lixão que está aí, começa o aterro sanitário que está para ser instalado aqui, provavelmente em 2025, 2026, a Transnordestina passando aqui por dentro, tudo isso, esse conjunto da obra, como é que a gente faria uma análise no momento político, da questão política da região? João, a primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma eleição local em cada cidade, existe uma eleição num polo regional que é Iguatu, e existe uma eleição estadual. Né? Nós vimos aí mais de 100 prefeitos lutando pela eleição do Evandro Leitão. Então hoje, o PT e o PSB é a mesma história do Edson Riva e do Luna. Né? É aquela história, Cid e Camilo vão ficar juntos até o final. O PSB elegeu 65 prefeituras, o PT elegeu 42. Cid é mais forte do que Camilo. Camilo se desgastou porque perdeu Juazeiro, Iguatu. Ninguém sabe, né? O que eu acho, João, que me preocupa, e assim, eu queria deixar aqui uma análise bem clara do ponto de vista da capital do Centro-Sul, do polo regional que é Iguatu, é que na eleição de Iguatu aconteceu um processo muito interessante. Os 2 maiores líderes políticos históricos de 4 anos atrás, o Edinaldo e o Agenor, tiveram, de certa forma, que desincompatibilizar um pouco a sua imagem dos seus candidatos. Né? Houve uma visão geral
de que o Willo Neto precisava ter brilho próprio. Eu acho que ele conseguiu mostrar isso com a saída um pouco do Agenor da linha de frente da campanha. E o Roberto precisava demonstrar que o Edinaldo votava nele, mas era estranho. Então, assim, é muito interessante como a política é dinâmica. Há 4 anos atrás, os 2 mandatários não puderam se manifestar da forma, talvez, que quisessem. Então, assim, eu, pessoalmente, como pessoa, gosto muito do Edinaldo. Eu costumo dizer que o Edinaldo, do ponto de vista pessoal, é um cara que escuta, é um líder que, pelo menos, consegue, numa conversa, ter a humildade de escutar, né? Mas, infelizmente, não conseguiu fazer gestão. As causas dele não ter conseguido fazer gestão, dava outro podcast, né? É muito complexo, porque eu acho que o governo do Estado pegou muito pesado com o Iguatu nos últimos 4 anos, tá certo? Nós temos um centro de convenções que um dia desse foi inaugurado, não foi para recomeçar a obra, não sei se começou. Está funcionando. Está começando a obra, né? Depois de mais de 10 anos, né, o Estado assumiu a obra. Nós temos uma perimetral que levou um tempo exorbitante para ser terminada, que foi feita pela metade, porque a gente sabe que ia duplicar até lá o Alto do Jucá. O início do pensamento da obra era esse. No meio da obra a obra foi dividida pela metade, então não foi feita toda como foi pensado. Nós temos um hospital regional que foi prometido a desapropriação de terreno na semana da eleição, né? Então, assim, e vou dizer outro problema, né? Politicamente, eu continuo ligado ao Marcos Sobreira, tá certo? Como deputado. Mas vou dizer algo aqui que talvez nem todo mundo tenha coragem de falar, mas assim, eu fico impressionado como o medo das pessoas, dos deputados, das lideranças, do prefeito, de mostrar a realidade para a população e de viver na sombra do governo do Estado, impede o Iguatu de se desenvolver. Eu estou sendo muito sincero. Eu estou falando aqui como cidadão que mora no Iguatu, tá certo? E que vê a cidade perder muito, talvez por ter uma falta de quem tenha coragem de dizer assim, rapaz, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Mesa. É todo mundo batendo palma, é todo mundo preocupado em não desgostar, sabe? Com medo de perder o que tem. Eu me preocupo muito com isso. Eu acho que o Roberto Filho tem uma chance histórica de fazer uma gestão mais livre, certo? Ele tem a chance que não teve. Naturalmente, da forma que o Roberto foi eleito, ele tem a liberdade, porque cá entre nós, você sabe de bastidor de política mais do que eu, Roberto foi pelo caminho mais perigoso. Ele aceitou a chance de não crescer, os grandes todos diziam que ele não tinha voto, e no final os grandes tiveram que ir para ele para fazer o que queriam, que era tirar poder do Agenor. Estou falando aqui de análise imparcial, né? Então, no final ele conseguiu colocar o vice que ele queria, não sei qual foi o acordo que ele fez, tomara que não tenha sido para pendurar todo mundo na prefeitura. Ele tem a chance de fazer uma gestão técnica e tem a chance principal, que é uma coisa que me preocupa todo dia, João. Você já fez reportagem, Luiz Sucupira, que está aqui com a gente, já fez reportagem, todo mundo de Iguatu já fez reportagem. O regional já queimou 3 prefeitos e ninguém consegue ter a coragem de bater o pé e dizer, governo do Estado, aqui é um hospital regional, venha fazer a gestão, porque o Iguatu não pode. Se Roberto Filho mantiver a mesma forma de financiamento do hospital regional, estou falando isso como de quem já foi diretor, de quem já trouxe 37 especialistas e conseguiu melhorar o hospital durante 1 ano e meio. O governador Elmano disse agora, de que ele veio lançar essa questão do terreno, disse que ele tentou e o Edinaldo não quis a questão da estadualização, não abriu o leque. Então, se o Edinaldo não abriu, eu peço aqui ao Roberto Filho que abra, porque não adianta. O que você tem de cabide de emprego ali, você consegue dar emprego em outro lugar, entendeu? Você tem que ter a coragem de dizer assim, aqui ou o governo do Estado faz gestão porque precisa de dinheiro, ou as pessoas vão continuar tendo o fim que estão tendo. Então, assim, eu digo isso porque a gente tem até medo, João, de trabalhar no hospital regional. Estou falando aqui com toda tranquilidade, porque você, às vezes, falta, por mais que tenha melhorado, por mais que tenha períodos de melhora e de piora, falta muita coisa, porque o hospital regional tem que resolver muito mais do que o que ele resolve hoje. Então, que o Roberto tenha essa coragem de ser técnico, de ter a habilidade política,
de trazer o governo do estado para continuar e fazer a obra do hospital regional o mais rápido possível, que aí vai dar uma qualificação extraordinária. Os regionais são hospitais fantásticos, os grandes regionais, Sertão Central, Regional do Limoeiro do Norte, Sobral e de Juazeiro, que ele tem essa coragem de fazer essa decisão técnica. E se não fizer nos primeiros 6 meses, não faz mais. Sério? Não faz. Prazer. Não faz. Não, estou falando... Tecnicamente. Tecnicamente, porque você se acomoda, traz uma cooperativa, traz um instituto, entendeu? Eu soube, inclusive, que ele está tentando trazer de volta o São Camilo, que a gente sabe que saiu por dívidas, mas onde os camilianos chegam, eles fazem uma ótima gestão. Tauá está aí como exemplo, Fortaleza está aí como exemplo, Crato está aí como exemplo. Então, que de uma certa forma ele consiga reativar essa parte, porque tirando o problema do regional, João, Iguatu tem uma saúde pública básica, posto de saúde que tem um esqueleto bem feito, né? Então, assim, a gente consegue fazer gestão, mas o regional ninguém consegue fazer gestão na situação financeira que está, né? Isso é claro, é notório. Então, assim, que haja coragem de fazer essa definição e de trazer o governo do estado para dentro da gestão. Mesmo perdendo esses empregos que muita gente tem lá dentro, mas isso você coloca em outro local, sabe? Emprego é voto, né? Tem que ser técnico. Tem que esquecer. O desafio é esse. Né? Não sou político, aliás, sou político, mas vou ser técnico. O desafio é esse. Se não fizer isso, difícil. Se não fizer isso, não tem prefeito no Mundilo Neto, Sá, Capitão Helder, qualquer prefeito que entrasse, certo? Não sempre acabou. Eu acho que o bate-papo foi bom, tem muitas outras chances, muitos outros assuntos para a gente explorar, mas a gente, nesse novo formato, dessa nova maneira, a gente vai longe, vai sempre assim, nessa conversa leve, batendo esse papo aqui, ó, sentado aqui na mesa e tal. Não tomo mais cerveja, eu tomo mais o aqui tomando uma cervejinha de leve. Mas, de qualquer maneira, meu irmão, deixa a sua mensagem, fique à vontade. João, da região. Você pensa hoje em nível de Brasil, a eleição desse último domingo deixou um raio-x aí, que quem entende de política pode analisar, fique bem à vontade para... Não, João, na verdade é agradecer, né, assim, o seu espaço, o espaço do Luiz Sucupira. Que Deus abençoe o novo projeto de vocês, que eu sei que está nascendo aí, tem um incubador aí produzindo um novo projeto maior, né, que seja um sucesso, tá certo? Só para você entender aqui, por enquanto o nome do Sucupira estava em segredo, você tá... Mas tudo bem, vamos nós. Foi mal. É só amizade então. Mas assim, cara, que vocês façam sucesso, que vocês tentem fazer, né, você conseguiu de certa forma, por mais que você tenha seus vieses, como todos nós temos, ninguém é 100% imparcial, mas você conseguiu ser aquela voz que escutou a todo mundo, né? Parabéns para você pelo semear as verdades, que Deus abençoe seus projetos. A população de Jucás, fica aqui o meu agradecimento, né? Estarei junto de vocês, estarei aqui sempre com o meu telefone à disposição e presencialmente agora mais do que nos últimos 4 anos, pela responsabilidade que vocês me incumbiram através da eleição do Lourinho. Queria mandar um abraço aqui para todas as pessoas de Jucás que vão nos escutar, que estão nos escutando, nos assistindo, e dizer, João, que enquanto médicos, a gente tem uma responsabilidade social muito grande, né? E cada profissão, você como jornalista tem sua responsabilidade, e que cada um possa fazer com que Deus dê o poder de desempenhar sua função da melhor forma possível. Estou inteiro, graças a Deus me recuperei 100%, inclusive da voz, né? Estou em paz, estou com minha família e estou pronto para os próximos desafios. Muito bem. E, gente, esse foi o bate-papo, dessa feita aqui na residência do Dr. Roberto Mendonça, médico, político. Aqui a gente agradece pela receptividade e vem aí, deixa eu dizer para vocês, segredinho, tá? Vem aí uma entrevista bombástica com a gente. Aguarde. Um abraço para todos, obrigado pela audiência.